Graça e paz, irmãos, aqui é o pastor Nilson Teixeira e nós vamos começar hoje um estudo da Palavra de Deus, um estudo do Evangelho de João, e nós vamos estar fazendo esse estudo em capítulos. Então, nós começamos agora o capítulo 1 de João. O capítulo 1 de João é um capítulo bem grande, ele tem 51 versículos. Então, esse primeiro estudo de João, capítulo 1, nós vamos fazer em duas partes. A minha intenção em fazer esses estudos é ajudar você a ler a Bíblia e a entender um pouco da Bíblia. E eu creio que o poder do Evangelho direcionado pelo Espírito Santo de Deus, vai trazer entendimento a você, vai trazer crescimento à sua vida e vai abençoar não somente a você, mas a sua casa, aqueles que vivem com você. Então nós vamos começar a ler o Evangelho de João no capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Esses 5 primeiros versículos falam da natureza de Jesus. Quando João escreve que no princípio era o Verbo, essa tradução em português, a palavra verbo, ela talvez para algumas pessoas gere alguma dificuldade, mas é só você substituir essa palavra verbo pela palavra. No princípio era a palavra. Quer dizer isso, verbo é a palavra em ação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Ele está se referindo a Jesus. Jesus é a palavra que criou todas as coisas. Deus liberou a palavra, Jesus executou todas as coisas. E João afirma que ele estava desde o princípio com Deus. Uma das intenções de João nesse capítulo é provar a divindade de Jesus, ou seja, Jesus é Deus, ele estava desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, através dele, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas que você vê, todas as coisas visíveis, todas as coisas criadas foram criadas através de Jesus Cristo, que é a verdadeira palavra de Deus. Ele ainda continua dizendo que em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida que ilumina os homens. Sabe, quando nós andamos nesse mundo, a Bíblia diz que esse mundo está em trevas. Antes de Jesus vir, o mundo estava em trevas. A narração do Evangelho diz isso, que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Então, quando Jesus nasce, Jesus traz essa luz a esse mundo em trevas. E aí no versículo 5 ele diz que a luz resplandece nas trevas, concluindo esse pensamento, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Eu já ouvi pessoas falarem assim: Jesus morreu na cruz, ele foi derrotado. Não, Jesus não foi derrotado na cruz, muito pelo contrário, Jesus na cruz derrotou as trevas. Glória a Deus por isso. E aí o versículo 6 começa a emendar um outro assunto, não bem um outro assunto, mas introduz um outro elemento. Ele diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. E aí o João Evangelista, falando de João Batista, ele começa a definir as coisas. Olha, João veio falando, testificando, ele foi enviado para testificar da luz, mas ele não era a luz. Ele estava falando a respeito da luz, ele estava indicando quem era a luz, mas ele não era a luz.
né? Ele veio testemunhando, versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens, a todos os homens, estava vindo ao mundo. Quando Jesus veio, a salvação que ele veio trazer para todos os homens, está disponível a todas as pessoas. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas recebem essa luz, porque implica em receber, não implica em fazer alguma coisa, mas receber. Se você crer em Jesus, se você acreditar naquilo que Deus fala na sua palavra e você receber a Jesus Cristo, você recebe a luz da vida, né? A verdadeira luz que ilumina a nossa vida, que ilumina, que nos tira das trevas. A Bíblia fala que Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que Jesus faz. Então, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que coisa interessante, né? Ele veio ao mundo, estava no mundo, todas as coisas foram feitas por ele, o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Não o conheceu por quê? Porque o entendimento, é como hoje, o entendimento das pessoas está cauterizado, está danificado. E esse entendimento danificado impede que eles enxerguem a luz de Cristo. A Bíblia fala também que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, se você está ouvindo esse áudio, se você está ouvindo e você tem dúvidas a respeito de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Hoje ainda agora, pare esse vídeo, pare esse áudio e comece a orar pedindo: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu não quero mais ter dúvida a teu respeito. Eu quero crer. Eu quero crer que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus, é Deus que veio ao mundo para me salvar, para me resgatar, que eu sou um filho amado de Deus, porque eu creio no Senhor. Eu confesso o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador, e você vai ver que isso vai mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva, vai abrir os seus olhos para enxergar outras coisas da beleza de Jesus. Então, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui cai uma verdade tremenda. A gente ouve as pessoas no mundo, elas estão enganadas, elas falam assim: eu sou filho de Deus, porque pelo fato de ter nascido no mundo, ter nascido nessa terra, ele se acha filho de Deus, mas ele não é filho de Deus, porque ele só pode ser filho de Deus se ele verdadeiramente crê em Jesus. O versículo 11 diz que Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus. Ele declara isso no Evangelho: eu fui enviado, senão as ovelhas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam nesse momento, não creram. Uma grande parte creu, mas a maior parte não creu que Jesus era o Filho de Deus. Mas havia todo um propósito nisso. Mas ele diz que mesmo esses seus não recebendo, todos aqueles que o receberam, eles receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Você, quando crê em Jesus, você recebe esse poder de ser feito filho de Deus. Então você não é filho de Deus simplesmente porque nasceu no mundo. Você se torna filho de Deus a partir do momento que você crê em Jesus Cristo. Fale isso para as pessoas. Fale isso para o seu vizinho. Fale isso para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Olha, você precisa crer
em Jesus para se tornar um verdadeiro filho de Deus. Eu não estou falando que você precisa crer na religião, crer na denominação. Eu não estou falando isso. Estou falando que você precisa crer em Jesus. E crer em Jesus vai fazer com que o Espírito Santo venha morar em você e venha transformar a sua vida para que você viva uma vida agradável a Deus através do Espírito. E aí ele diz, olha, ele se torna filho de Deus, mas não filho segundo a carne, não filho segundo a vontade do homem, mas filho segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui nós temos a verdade da palavra de Deus que precisa ser pregada e anunciada para todos, sem distinção. João revela algo tremendo do plano de Deus. Ele fala a respeito de João Batista, que testificava a respeito de Jesus, nós já falamos lá da questão da luz. Ele disse que João declarou, olha, aquele que vem depois de mim tem a primazia, ou seja, ele tem prioridade, ele é primeiro, ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele é o princípio, ele é o fim, porque foi primeiro do que eu. Nós sabemos que João Batista era mais velho do que Jesus, pelo menos 6 meses mais velho do que Jesus. Ele nasceu primeiro, mas aqui ele está declarando não na questão da idade natural, não da sua idade biológica, mas ele está falando que Jesus era antes dele porque ele era desde o início da criação, ele é Deus. Ele era antes do que eu e da plenitude de Jesus é que nós recebemos graça sobre graça. Graça sobre graça. Essa graça sobre graça é a graça que nos transforma. É a graça que nos muda. É a graça que está sobre nós e que nos transforma. É o ministério do Espírito Santo em nós que nos transforma. E ele começa a explicar no versículo 17 a questão da lei e da graça. E alguns não compreendem isso. A lei foi dada por Moisés. Moisés é indicado, você pode pesquisar, esse é um outro estudo, mas nós podemos entrar lá no livro de Hebreus e nós vamos ver que Moisés era o servo. Ele foi o servo e obediente em toda a sua casa. Ele entregou ao povo a lei que ele recebeu, ele entregou ao povo a lei de Deus, a lei teve o seu papel, ela durou 1500 anos aproximadamente. A lei, ela veio em Gálatas, Paulo explica que ela funcionou como um tutor até levar o povo ao tempo da graça. O tempo da graça é o tempo da maioridade, o tempo da lei é o tempo da infância, e a lei funcionou como um tutor até levar o tempo da graça. Muitas pessoas não entendem a graça e acham que quando nós falamos de graça, nós estamos dizendo que você pode pecar e fazer qualquer coisa. Paulo enfrentou esse problema também. Em Romanos 6 ele explica isso. Ele não está dizendo isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem muita gente que acha, então temos que pecar mais para que mais graças venham. Não, a Bíblia diz que onde necessitava de graça, de muito mais graça, Deus fez superabundar. Eu não sei de onde você saiu, eu não sei qual vida você teve, eu não sei quão fundo no pecado você foi, mas se você foi resgatado de lá, com certeza Deus deu a você muito mais graça para te tirar de onde você estava. É isso que a Bíblia está dizendo. Então a graça não é uma licença para você pecar, a graça é a ação de Deus para te tirar do pecado. É muito pelo contrário. Então,
João vem falando, nós recebemos graça sobre graça, essa graça que nos mantém de pé diante de Deus, essa graça que nos aperfeiçoa, essa graça que nos santifica. Lá em Tito diz que é a graça que nos ensina a deixar o pecado. Então, a Bíblia diz que graça e verdade vieram por meio de Jesus. Você vê que a verdade está do lado da graça, graça e verdade. Tem um pastor que prega e fala isso. A lei está com Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o que é a graça? A graça é a capacitação de Deus para o seu povo, para os seus filhos, andarem na presença dele de forma agradável. É o Espírito Santo em nós agindo. Nós não precisamos da lei para agradar a Deus. Nós andamos no Espírito e quando andamos no Espírito, a lei deixa de ser algo externo e começa a ser algo normal em nosso coração. A lei diz não matarás, mas a lei não diz para não odiar. A lei diz não adulterarás, mas a lei não diz para amar. Mas na graça você não mata, não porque você tem uma lei, mas você não mata porque a graça te ensina a amar. Na graça você não adultera, não porque você tem um mandamento, uma lei para não adulterar, mas porque você ama a sua esposa, ama o seu marido. A graça é a profundidade do relacionamento com Deus. O versículo 18 diz: ninguém nunca viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Aleluia. Esse é Jesus. Nós não vimos a Deus face a face. Um dia o veremos. A Bíblia diz isso, que um dia nós estaremos diante do Senhor e o veremos face a face. Mas nós não vimos, mas Jesus Cristo revelou para nós o Pai. Quando você lê o Evangelho, nós vamos continuar nesse estudo ainda até o capítulo 21. Quando você lê o Evangelho, você vê Jesus ensinando um relacionamento com o Pai. Não o Yahvé, não o Jeová, o Senhor do Antigo Testamento, que era um relacionamento distante, né? Não o Elohim, que é o Deus Criador, distante não, mas agora o Pai. Ele veio revelar o Pai. O Pai tem a proximidade. Versículo 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Glória a Deus. Essa é uma confissão humilde de João e uma confissão nossa também deve ser. Quando nós somos usados por Deus, nós temos que ser firmes em confessar: não sou eu. Quem faz isso é Jesus em mim. Você está sendo abençoado por esse áudio agora, você que está ouvindo essa mensagem, que em nome de Jesus, se Deus trouxer cura na sua vida, transformação na sua vida, saiba, não é o pastor Nilson, é Jesus que está fazendo isso. Então, João confessou, versículo 20, ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João define ali o seu trabalho, o seu ministério. Ele estava batizando com água para o arrependimento, mas ele disse para aqueles homens: olha, no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. E esse alguém é que vocês realmente precisam conhecer.
Vocês estão dando muita importância a mim, querendo saber quem eu sou, se eu sou o Cristo, se eu sou Elias, se eu sou profeta, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Na verdade, eu não importa. Em outro momento nós vamos ver João falando isso, que eu diminua e que ele cresça. Não importa. Na verdade, nós, não importa quem é o pastor Nilson, não importa. Né? Quem é fulano de tal, não importa. O que importa é Jesus. Jesus é que realmente importa. Esse que está no nosso meio e que abençoa a nossa vida. Essa foi a leitura de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 28. Eu espero que esse áudio tenha abençoado a sua vida. E se você gostou, você compartilhe esse vídeo, você se inscreva no canal e envie para as pessoas em nome de Jesus, abençoando as pessoas em nome de Jesus. Eu creio no poder da palavra de Deus e é por isso que eu estou fazendo isso. Eu creio que essa palavra na sua vida, essa palavra na sua casa vai realizar um milagre de Deus na sua vida e vai trazer salvação e transformação para a sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.